Olá, sexto ano, voltamos com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos começar a estudar uma nova civilização que vai se tornar uma grande potência da época, uma grande civilização, vai imperar, dominar sobre toda a Europa. Tá? Nós vamos começar a estudar a civilização romana. E como a gente viu na civilização grega, que a gente terminou nosso estudo agora, eles também tinham uma influência muito grande da mitologia, da parte religiosa. Então, para dar início a esse estudo, nós vamos começar vendo uma lenda, a lenda de fundação de Roma, e falar um pouquinho sobre a importância da mitologia na história e como ela influencia, né, a história oral, a passagem da história de tempo em tempo através dessas lendas e mitos. Só um minutinho que a prof vai baixar então o slide preparado para esta aula. Vamos lá? Nós vamos começar então estudando Rômulo e Remo. Alguém conhece, já viu a imagem desta loba com duas crianças amamentando? Não? Isso é o símbolo da lenda, da mitologia que conta a fundação de Roma, como acontece a fundação de Roma. Então vamos lá comigo para a gente conhecer essa história juntos. Olha só, a origem de diversos povos e civilizações foram muito baseadas em mitos ou em lendas também, né? Devido a essa crença mitológica da época. A lenda de Rômulo e Remo é a lenda fundadora de Roma, que vai dar origem então ao Império Romano. A lenda conta o seguinte: conta que Numitor era o rei daquele território. Porém, ele tinha um irmão mais novo, chamado Amulho, que desejava, almejava aquele trono. E ele fez o quê? Então, ele lutou contra esse rei, prendeu ele, matou todos os filhos homens do rei, para não ter perigo de ter descendente querendo o trono. E o rei tinha uma filha, né? A Réia Sílvia. Ele não a matou, porém colocou ela num convento, aonde ficava só fazendo oração e para a sacerdotisa, para uma sacerdotisa, para uma deusa, e lá não podia ter contato com homens. Assim, ele evitava que ela pudesse ter filhos e esses filhos serem herdeiros do trono, certo? E reivindicasse a volta ao trono. Porém, com o tempo, Réia Silva engravidou de um, não, mas de dois filhos. Como ela engravidou, o rei ficou maluco de que maneira ela pode ter engravidado num lugar onde só tem mulheres. Então, a lenda conta que Marte, que era o deus da guerra, visitou Réia Sílvia e a engravidou, porque não concordava com o rei Amulho e o que ele tinha feito com seu irmão. Então, conta a lenda que então, esse deus Marte visitou, aí acabou gerando dois filhos, certo? Rômulo e Remo. Amulho, quando soube, então, como vingança, prendeu Réia em um calabouço e solicitou que as crianças fossem jogadas no rio Tibre. Ele não teve coragem de matar, porque vai que era realmente filhos do deus Marte. Então ele falou: Deus que cuide dessas crianças. Mandou que jogasse no rio. Como eles temiam os deuses, né? Ele não iria fazer isso. A correnteza das águas levou a cesta com os dois bebês rio abaixo, até que essa cesta foi para perto da beirada, das margens do rio. E eles foram salvos por uma loba. Exatamente, a loba tinha dado cria nos seus filhotes, mas tinha perdido os seus filhotes e ainda estava amamentando. Quando ela encontrou as crianças, ela salvou eles, retirou eles de dentro da cesta e começou a cuidar deles e amamentá-los. Por um certo tempo, eles ficaram junto com essa loba, que salvou eles da morte. Até que foram encontrados por um pastor chamado Faustulo, e que, junto com sua esposa, acabou criando os dois meninos. Mas Fausto sabia que aquelas duas crianças eram os filhos da princesa, que tinham sido jogados no rio. Mas ele guardou esse segredo com medo da vida das crianças e continuou criando eles como camponeses simples, né? Camponeses.
O que acontece? Depois de adulto, né, 2 homens já, Remo, já nessa fase adulta, se desentendeu com pastores vizinhos de onde eles moravam e acabou sendo capturado e levado até a presença do rei, sem saber que esse rei era seu tio, né, o tio Amúlio, que mandou prender esse camponês que estava brigando com os outros camponeses. Diante disso, Fausto resolveu contar para Rômulo a história toda da sua origem. E Rômulo descobriu que ele e o seu irmão eram os verdadeiros herdeiros do trono. Rômulo, então, com uma coragem, né, de guerreiro, foi até o palácio e conseguiu libertar Remo. Matou seu tio Anúlio e devolveu o trono ao seu avô Numitor, que estava preso. Com isso, Rômulo e Remo, depois de saber de toda a sua origem, resolveram fundar uma cidade no local onde eles tinham sido encontrados, pela loba e também pelo seu pai adotivo, né? Só que eles começaram, o lugar não teve discussão, seria naquele lugar que eles iam formar a sua cidade, né? Agora com o apoio do rei, o seu avô, então ia ser uma cidade rica. Rômulo desejava colocar o nome da cidade de Roma, porém Remo, teimoso, queria que se chamasse Rêmora. E os dois começaram a discutir em relação ao nome dessa cidade. E desse momento em diante, passou a ter entre os dois irmãos gêmeos muita disputa e muita discussão, até a questão de quem iria comandar. E essa cidade começou a crescer. E essa discussão continuou entre os dois. Tinha um grupo que apoiava Remo, tinha um grupo que apoiava Rômulo. E eles traçaram, então, na construção dessa cidade, uma linha que eles não poderiam ultrapassar, nem de um lado do outro. Porém, conta a lenda que Remo acabou não obedecendo esse combinado e passou do outro lado, né? Não aceitou esse acordo e passou a linha, então, de limite entre a cidade que eles tinham combinado e acabaram brigando, e seu irmão acabou nessas divergências que tiveram de opiniões, matando seu irmão gêmeo Remo. E a partir desse momento, então, eles fundam a cidade toda, prova para todos que ele era o mais forte, que ele tinha que ser o rei, e funda a cidade chamada de Roma, né? Depois de matar o seu irmão gêmeo. Já tudo isso pelo poder, né? Mas a cidade de Roma, então, é fundada, ele se torna um rei que aceitava pessoas de todos os lugares, de todas as religiões, de todas as culturas. Quem chegasse em Roma era bem aceito, ele queria povoar aquela cidade, fazer aquela cidade uma cidade grande, né? Ele não tinha exigência que tivesse que ser da mesma cultura. E isso atraiu muitas pessoas para aquela região, tanto que vai se tornar uma grande cidade, né? Dizem, né, a curiosidade sobre esse assunto é que arqueólogos dizem que encontraram uma gruta onde os irmãos foram criados pela loba, né? Isso fortalecendo a ideia da veracidade desses fatos. Rômulo, mesmo tendo, né, matado seu irmão, ele foi o primeiro rei de Roma e depois dele vieram mais 6. Mas ele foi o primeiro, o fundador da cidade romana. A gente viu o quê? Como que essa história, professora, da fundação de Roma chegou a nós até hoje? Uma das fontes históricas que comprovam essa lenda da fundação de Roma é o poema épico Eneida, que foi escrita por Virgílio, e é uma das obras utilizadas como fonte, né, deste mito. Então, esse poema ajudou, depois de escrito, a expandir, né, esse conhecimento dessa lenda. Então, assim, os romanos, tal qual os gregos que nós estudamos, eles deram muita importância à mitologia. Para os romanos, homens e deuses teriam que viver em harmonia. Vários cultos, rituais eram feitos para agradar os deuses. Tanto que eles acreditavam que se os deuses estivessem felizes,
os homens também teriam felicidades, conquistas, teriam boas plantações, teria boa saúde, teria bom clima. Então, para tudo isso, eles agradavam os deuses. Então, assim, com lenda como essa que a gente acabou de ver da fundação de Roma, podemos ver a importância para essa civilização da mitologia. A lenda de Rômulo e Remo trouxe essa grande expansão que até hoje nós estudamos. Nós vamos estudar, vocês vão estudar também a parte histórica da fundação de Roma. Mas vamos ver que vai ter duas histórias de fundação, a mitológica e a histórica, que precisam andar junto. Isso mostra a importância da mitologia para esse povo. Não só para o povo, mas para os seus reis, para os seus imperadores, até porque Rômulo dizia que ele era filho de Marte. Por isso, a força que ele teve para retomar o poder, então ele era um semideus, filho de uma mortal com um deus, e ele tinha uma origem divina. Então, para isso tudo, essa sequência dos filhos desse descendente, para ficar no poder, o respeito, já veio dessa mitologia. Então, conflitos de poder entre quem iria ficar no trono depois que o outro rei saísse, a supremacia de uma religião frente à outra. Então, assim, vão trazer vários conflitos. Mas a gente começa, então, a estudar a história de Roma com a sua mitologia da fundação e a importância da mitologia dentro deste contexto. A gente continua, hein? Beijo. Qualquer dúvida, é só perguntar para a prof.